dando continuidade à série de exposições na carta de Paulo aos Efésios, na carta que Paulo escreve à igreja que se encontrava em Éfeso, já caminhando para o seu penúltimo capítulo. Vamos ler do verso 1 até o verso 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, nem tem herança, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só lhe referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se não manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças em tudo a nosso Senhor e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, traga a Tua palavra aos nossos corações nesta hora, diante daquilo que o Senhor tem a falar e a nos exortar por meio dela. Rogamos que o Senhor nos instrua, Deus, para a Tua glória mesmo, e traz a nossa mente, Deus, nesta hora, cativa a compreender, aprender e ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor, por meio da Tua Escritura, da Tua palavra, possa nesta hora, Deus, falar aos nossos corações, para a Tua glória mesmo, para a mudança diante daquilo que o Senhor tem e quer fazer em nós. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até aqui temos visto na segunda parte da carta de Paulo a ênfase de Paulo em fazer com que todos nós agora em Cristo vivamos vidas diferentes daquela que vivíamos outrora, quando estávamos nas trevas, no mundo, na escuridão. E o que é que regula a nossa vida com Deus? O que é que regulamenta o modo como nós devemos viver? São as novas revelações? São os achismos? É o curso deste mundo? Não, é a palavra, é a Escritura. É por isso que Paulo é tão minucioso e detalhista em mostrar agora como deve viver o crente, como deve viver aquele que nasceu de novo em Cristo.
O Evangelho não é apenas sobre mudança comportamental. É bom sempre enfatizar isso, porque mudança comportamental, muitas teorias e ciências conseguem promover. É possível que mesmo sem Cristo você se liberte do álcool, do tabagismo ou das drogas. É possível que você consiga isso. Muitos têm conseguido isso, por exemplo, através do esporte. Se encontram no esporte, faz dele o seu ídolo, o seu Deus, o seu refúgio, e se livram de coisas ruins. Então o Evangelho não é essencialmente sobre mudança comportamental, mas também é sobre mudança comportamental. Também é. Porque quando temos os nossos corações transformados pelo Espírito Santo de Deus, quando alguém tem um verdadeiro encontro com Cristo e realmente nasce de novo, como consequência natural, isso vai mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas palavras, e como nós veremos aqui hoje, até as nossas brincadeiras mudam. Tudo muda. Então, mentalize, não é sobre a mudança visível, porque a mudança visível pode ser inclusive mascarada. Pode ser inclusive mascarada. O lobo na pele de cordeiro, o joio no meio do trigo, é esse que muda só superficialmente. A mudança é aparente, é só naquilo que os olhos podem ver. Mas o que Paulo está falando aqui é muito mais além. É por isso que na primeira parte da carta, que é uma parte mais teórica, mais doutrinária, mais teológica, que vai aí do capítulo 1 até o finalzinho do capítulo 3, Paulo vai mostrar que qual foi a mudança e a transformação interior, espiritual, no coração, feita por Deus na vida dos seus eleitos, na vida dos seus escolhidos, mostrando que eles nasceram de novo. Eles antes eram filhos das trevas, agora eles são filhos da luz. Antes eles eram filhos da desobediência, agora eles são filhos de Deus, e agora adentraram a esse reino que vem por meio do Filho do seu amor. Mas essa transformação que é interior precisa ser vista de modo prático nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso modo de agir, de pensar e de nos relacionarmos uns com os outros. É o que a gente chama popularmente de testemunho, não é? É o que a gente pode enxergar e ver através dos frutos nas nossas vidas. E é isso que Paulo está tentando trazer aqui especificamente para a igreja de Éfeso. Nesse bloco especificamente do capítulo 5 que nós lemos, Paulo faz um contraste, fazendo com que os seus ouvintes olhem para o modo como eles viviam outrora, ou o modo como vivem aqueles que vivem sem Deus, sem Cristo, que é um cenário de trevas, de escuridão, de coisas ocultas e de afastamento de Deus, em contraste com o modo que agora o crente deve viver em Cristo, que está na luz, que vive na revelação, que vive agora nessa nova vida em Cristo, e que isso deve também redundar em mudança de vida, de comportamento, de ações, de pensamentos e de atitudes. Então vamos ver o que nos diz Paulo neste bloco aí, porque Paulo começa então esta nova sentença, ainda falando sobre santidade, né, como ele havia começado a mencionar isso aqui na segunda parte do capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo começa a tratar sobre esse tema, santidade, que tem a ver, prestem bem atenção, irmãos, com o esforço contínuo, constante do crente em Cristo para viver de modo que agrade ao Senhor, para viver de um modo que glorifique a Deus. Eu já disse aqui que para que você seja salvo, para que nós um dia fôssemos salvos, isso é uma ação pontual de Deus. Ela aconteceu e ela acontece e acontece de uma vez por todas. É por isso sim que nós cremos na belíssima frase que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque essa é uma salvação operada pelo próprio Cristo em nós. Foi Ele quem garantiu, foi Ele quem conquistou, isso já foi feito, já está pago. Tetelestai, né, é o que ele diz, né? Está consumado, está pago, está feito. Mas existem outras coisas nas nossas vidas que, além de serem pontuais também, que é o caso da santificação, que Ele nos santificou, também exige um processo contínuo, constante.
Isso tem a ver com as nossas atitudes, pensamentos e ações, com aquilo que está no nosso coração, que transborda para o nosso modo de agir, de pensar e de falar. E é isso que Paulo vai estar atacando aqui, contrastando, porque Paulo sabia, e é provável que ele já estivesse vendo ou sabendo isso aqui na igreja de Éfeso, o quanto seria difícil. Não é fácil, irmãos, mesmo agora andando na luz como uma nova criatura, termos um abandono total, completo e restrito de atitudes, ações e pensamentos que nós tínhamos outrora. Então Paulo vai mostrar como nós devemos fazer isso aqui. Ele começa dizendo: sede, pois, verso 1, acompanha comigo, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. A primeira mensagem desse texto, então, é como nós devemos imitar a Cristo. Cristo é o nosso referencial. Cristo é o nosso exemplo a ser seguido. E esse exemplo é mostrado justamente por meio do seu evangelho. As atitudes de Cristo, os pensamentos do Senhor, aquilo que estava no seu coração e o seu objetivo devem ser os nossos objetivos. É por isso que nós devemos ler a palavra, conhecer o evangelho. Porque se ele é o nosso maior exemplo, nós precisamos conhecê-lo. Não apenas quem foi ele, em termos do plano de salvação, mas devemos olhar, irmãos, para cada uma das minuciosas atitudes que Cristo teve e não teve e aprender com isso. A ideia é que nós sejamos, ou deveríamos ser, especialistas nesse personagem chamado Jesus. É muito comum no meio acadêmico, de um modo geral, principalmente na área de humanas, que pessoas sejam especializadas em determinados autores, em determinados pensadores, em determinados teóricos. Assim deveria ser todo cristão em relação a Cristo. Eu não estou falando de um conhecimento superficial de Cristo, esse que popularmente todos sabem. Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o que morreu na cruz para nos salvar, é o Filho de Maria. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam essenciais, elas de fato são. Mas a Bíblia nos oferece muito mais, irmãos. A Escritura nos oferece muito mais de quem é Jesus, através dos seus sermões, dos seus discursos, de cada uma de suas palavras, de cada uma das suas atitudes e ações, de cada uma das vezes em que ele falou e em que ficou calado, em todos os seus ensinamentos diretos e indiretos. Será que conhecemos o Senhor? Esse conhecimento do Senhor não é apenas sobrenatural, não é apenas etéreo, espiritual. É um conhecimento cognitivo, doutrinário, teológico. É preciso sentar numa cadeira, colocar a Bíblia na frente e parar com um papel e uma caneta do lado para estudar quem foi o Senhor, para entender quem foi Ele, suas palavras, suas atitudes, suas ações, e rogar que tenhamos a capacidade de imitá-lo. Rogar a Deus que tenhamos a capacidade de seguir os seus passos, copiar as suas palavras, as suas atitudes, os seus pensamentos. É isso que Paulo está querendo dizer com sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui especificamente Paulo, através desse imperativo que aparece aí no verso 2, conclama que sejamos imitadores dele, especificamente no amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Sejamos imitadores de Deus, irmãos. E assim, certamente, imitando a Cristo, seguindo os passos do Senhor, nós iremos progressivamente abandonar as obras das trevas. Irmãos, como é triste ver como alguns cristãos parecem estar tão próximos das obras das trevas. Todos nós pecamos, caímos, falhamos. Mas se for possível imaginar um nível de santidade, ou níveis de santidade, nos quais os níveis mais profundos apontam para aquelas pessoas que estão mais próximas do Senhor, das coisas de Deus, das coisas espirituais, da palavra, da Escritura, da igreja e da comunhão dos santos. Parece que no outro extremo
quase que à beira do precipício, prestes a cair, apostatar da fé, estão cristãos que estão próximos demais das coisas perigosas, das coisas deste mundo. Cristãos que não têm o mínimo escrúpulo ou vergonha de manifestar isso, inclusive nas redes sociais, nos lugares onde andam, com as pessoas com quem andam, as palavras que utilizam, o meio no qual vivem, e parece que não estão nada incomodadas com isso. E olha que eu não estou dizendo, nem estou entrando no mérito aqui, se trata-se de gente que realmente é crente ou não é. Mas que gente que se diz filhos da luz, mas andam próximos demais das trevas. Isso também acontecia na igreja de Éfeso, irmãos. Eu gosto sempre de lembrar que um modelo de se interpretar a Escritura é ver o que está sendo tratado ali e imaginar que aquilo que está sendo tratado ali é porque os irmãos precisavam ouvir. É um alerta do escritor para aquela igreja, para aquele povo específico. Os alertas, irmãos, que Paulo traz aqui para a igreja, para os crentes, são muito propícios para os nossos dias. Ele começa aí no verso 3 até o verso 5, trazendo um alerta à igreja para rejeitar toda imoralidade, impureza e cobiça. Eu já vi alguns crentes se queixando de que parece que a igreja só disciplina casos ligados à sexualidade, fornicação, adultério, prostituição, homossexualidade. Mas a verdade, irmãos, é que quando a gente olha para a Escritura, esse também é um foco dos autores bíblicos. Paulo, por exemplo, vai tratar e trazer alerta para a igreja relacionado a pecados da sexualidade várias vezes, massivamente, em vários momentos, com listas inteiras, trazendo um alerta para a igreja. Olha, vocês nasceram de novo em Cristo. Vocês agora são crentes, são filhos da luz. Tenham cuidado para vocês não andarem, não fazerem, não seguirem um caminho, o curso e a mentalidade que vocês viviam outrora, como filhos das trevas, como filhos da desobediência. Por isso ele diz, acompanhe comigo, verso 3. E aí, eu já comentei aqui, né, como Paulo gosta de lista, né? Eis mais uma lista de coisas as quais Paulo diz que eu e você devemos nos manter livres, longes, distantes. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, isso nem deveria ser um assunto entre nós, nem toque nesse assunto, nem fale nisso. Mas não é fazer como nós falamos hoje. Olha, irmãos, quer ver uma coisa? Pecados sexuais continuam sendo um grandiosíssimo problema nos nossos dias dentro das nossas igrejas. Se tornou um tabu e uma polêmica falar de casamento entre duas pessoas virgens. Porque, infelizmente, a fornicação, o sexo entre jovens namorados, jovens crentes, tem sido comum, rotineiro, e a gente faz de conta que nada acontece. A gente faz de conta que isso não é um problema, a gente não toca no assunto, faz vista grossa, e a vida que segue. Isso vem como uma consequência natural de uma visão que nós, enquanto pais e avós, somos culpados, tá, irmãos? Somos culpados. Porque a gente vem de uma geração onde a maioria dos casais namoravam 1, 2 anos e casava. Mas hoje a regra é, só pode casar, e eu volto a dizer, isso é um alerta que nós, enquanto pais, é uma visão que nós, enquanto pais, precisamos mudar. Porque seguindo o curso desse mundo, a gente diz que não, só pode casar depois que se formou na faculdade, tem um emprego estável e casa para morar. E aí o jovem, por sua vez, começa a namorar com 16 anos, com 17, olha lá, quando não é com 13, 14. Quanto tempo vai demorar para ele casar, depois desse padrão e regra que você, enquanto pai, estabeleceu que ele só pode casar depois disso? Pastor, o senhor está dizendo então que ele tem que casar sem ter nada? Não, é o seguinte, só tem 2 opções, ou melhor, são 3 opções, né? Ou você deixa que ele comece a namorar sem que ele tenha a mínima condições de casar, e ele vai namorar, sabe quanto tempo? 2, 3, 4, 5, 8 anos, até casar. Você acha que ele vai se manter virgem lá? Você acha que não vai ter sexo nesse relacionamento? Na maioria dos casos vai ter e tem.
E tem. É injusto, é cruel, irmãos, obrigar que dois jovens, obrigar entre aspas, né? A criar uma cultura em que dois jovens vão namorar por anos a fio, para só depois que conquistar uma determinada coisa, casar. E aí a gente quer que ele mantenha um namoro santo. Ou seja, são conceitos do mundo invertido, misturado a conceitos. E aí a gente não quer que esse tipo de coisa aqui aconteça. Impudicícia, impureza, cobiça. E Paulo vai tratar disso aqui mais à frente. Eu falei tudo isso porque Paulo disse que esse tipo de conversa não deveria nem existir entre nós. E esse tipo de conversa não existe entre nós mesmos. Mas eu queria que isso fosse um reflexo, um resultado de coisas que não acontecem, mas que nós sabemos que acontecem. Paulo começa dizendo que também não deveria existir entre nós, verso 4, nenhuma conversação torpe, acompanhe comigo, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Aqui neste bloco, irmãos, Paulo vai trazer um alerta especificamente quanto às palavras, e ele vai enfatizar aqui o quanto nós devemos ter cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, com aquilo que sai da nossa boca. Conversas torpes que nada edificam, imorais, essa palavra aqui bonita que aparece na sua Bíblia aí, né? A chocarrice. Olha só que interessante, tem a ver, inclusive, com brincadeiras indecentes. Eu até fiquei na dúvida se era isso mesmo, fui lá pesquisar e os dicionários apontam para isso mesmo lá no grego. São brincadeiras inadequadas, ligadas muitas vezes, olha só, a obscenidades. A obscenidades. E Paulo diz, olha, se mantenha livre disso também, de palavras vãs que nada edificam, que nada contribuem. Palavras vãs, inconvenientes, diz ele. Pelo contrário, o que deveria haver de conversas entre nós, ocupar o nosso pensamento, as nossas palavras, são as ações de graças. Então, ele continua no verso 5, ainda falando sobre pecados sexuais, veja só, ele diz sabei isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus. Eu volto a lembrar, irmãos, Paulo está escrevendo para crentes, tá? É possível que na igreja de Éfeso houvesse crentes próximo demais das trevas, próximos demais de conversas impuras, andando e sendo influenciado, e esse é o grande problema, andando e sendo influenciado com incontinentes. O incontinente aqui, né, até lá no português mesmo, né, é a ideia de alguém que não consegue se conter, não consegue se controlar. Lá no grego aponta para esse incontinente especificamente ligado a pecados sexuais e a avareza, a busca desenfreada, olha só, por duas coisas que são verdadeiros ídolos nos nossos dias, na nossa geração: sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro. E Paulo diz, não, com estes não existe, ou para estes não existe herança no reino de Cristo. Não existe herança no reino de Cristo. Então, a primeira mensagem que esse texto nos traz é de imitarmos ao Senhor e abandonarmos as obras das trevas. Tudo aquilo que faz com que a nossa carnalidade seja aflorada, venha à tona e nos leve para próximo das trevas, distantes da luz, que é Cristo. Quem vive dessa forma, quem anda assim, não tem herança no reino de Deus. Quem vive dessa forma e anda desse jeito, deve repensar acerca da sua conversão junto a Cristo. Se de fato ele é um filho da luz ou um filho das trevas. Então, em segundo lugar, esse texto nos mostra como devemos viver, andar como filhos da luz, chamados pelo Senhor. Paulo nos lembra, então, que ninguém vos engane, diz ele no verso 6, acompanhe comigo, com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência. As palavras vãs aqui, que Paulo alerta, que muitas vezes nós somos enganados,
tem a ver com as novas interpretações e com uma outra forma de olhar a atitudes e práticas que são pecaminosas em si, que afastam-nos do Senhor, mas que ganham uma nova roupagem, uma nova leitura, e que muitas vezes levam pessoas, por meio de um discurso de palavras vãs, e por essas coisas, vem a ira de Deus diante dos filhos da desobediência. Portanto, diz ele no verso 7, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes com ele. Pois outrora, diz o verso 8, eres das trevas, porém agora sois da luz no Senhor. Por isso, andai na luz. E olha só que ilustração interessante Paulo traz no verso 9. Porque o fruto da luz consiste toda bondade, justiça e obediência, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Portanto, não sejam vocês, diz o verso 11, cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Sabe, irmãos, eu entendo que um dos modos que nós devemos ser sal e ser luz é através das nossas relações interpessoais com os ímpios, com os incrédulos. É muito equivocada essa ideia de que nós, enquanto crentes, devemos nos afastar total, completa e restritamente dos ímpios. É muito equivocada a ideia de uma interpretação muitas vezes superficial do Salmo 1, né? De não estar no conselho dos ímpios, nem andar, nem estar na roda dos escarnecedores, que isso significa uma isenção e uma separação total de quem não é crente, num esforço equivocado de viver-se numa bolha, né? Então a gente só anda com crente, só tem amizade com crente, só se relaciona com crente, só fala com crente, só faz negócios com crente, só ouve música de crente e etc, né? Eu creio que não parece ser essa a instrução e a diretriz bíblica. A ideia é que estejamos nesse mundo, fazendo parte dele, mas que lá sejamos luz, que lá façamos a diferença, que lá influenciemos e não o contrário, não sejamos influenciados. Qual é o alerta que Paulo está trazendo aqui? O alerta que Paulo está trazendo aqui, irmãos, é que muitas vezes, neste meio, nós somos influenciados por essas obras infrutíferas das trevas, e muitas vezes até somos cúmplices. Somos cúmplices. E o que é a cumplicidade aqui, irmãos? A cumplicidade aqui é quando estamos no meio no qual o erro, o pecado, a maldade, a injustiça, a promiscuidade, a impureza impera, e nós, enquanto crentes, muitas vezes nos omitimos, ficamos calados, e esse é um silêncio que aponta muitas vezes para uma aprovação, para uma aceitação diante daquela situação. E a palavra, a instrução, a ordem da Escritura é direta aqui, que na verdade nós devemos reprovar. Reprovai-as, diz o texto no verso 11. Rejeite, denuncie as obras das trevas. Não aceite, não seja cúmplice. Não normatize. Porque o que eles fazem oculto, diz o verso 12, só o referir é vergonha. Só o referir é vergonha. Então, nesse sentido, irmãos, cabe uma interpretação nossa, enquanto crentes, com quem temos andado, quem são os nossos amigos, com quem temos interagido, quem são as pessoas com quem mantemos relações de proximidade. Que influência temos exercido diante dessas pessoas que vivem nas trevas, que são filhos das trevas, que vivem na escuridão, são filhos da desobediência? Qual tem sido a nossa atitude e a nossa ação diante da prática deles? Nós somos levados por eles ou somos nós que o levamos? O texto diz que as conversas, as atitudes, as ações são tão
afrontosas a Deus, são tão sujas que até mesmo o se referir a elas, o proferir, o citar, falar o que eles andam fazendo, traz vergonha. Vergonha. Esse texto, irmãos, do capítulo 4 aqui, é um grande saculejo de Paulo nos crentes de Éfeso. É uma grande sacudida para que eles despertem, acordem para a realidade na qual estão vivendo. É por isso que ele diz no verso... É por isso que ele diz, então, na continuação, aí no verso 13, mas todas essas coisas, às quais ele acabou de se referir, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. A ilustração aqui, a ideia é que a luz é a representação da verdade, né? Porque aquilo que está na escuridão, aquilo que está oculto, é algo que não pode ser visto até que a luz venha para trazer revelação, né? Aquilo que está oculto, né? Aquilo que está escondido, né? Se nós apagarmos todas a luz aqui, ou faltasse energia, né? Numa noite escura, sem luar ou estrelas, nós não saberíamos exatamente o que estava acontecendo aqui, né? Quem saiu, quem se deslocou, quem fez o quê, né? Então, quando a luz vem, traz revelação, né? Tudo estará às claras, tudo pode ser visto. E a ideia é que é assim que deve ser a vida do crente, é assim que deve ser a vida deste que é filho da luz. Então Paulo diz à igreja de Éfeso: desperta, desperta vocês que estão dormindo, pelo que diz o verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu volto a dizer, ele está falando para crentes, irmãos. Olha só, é por isso que a gente precisa ter cautela e cuidado, irmãos, antes de sair julgando de fato, sair determinando quem é salvo e quem não é, quem é eleito e quem não é. Muitas vezes, através de uma observação superficial de um comportamento ou outro, não é incomum que sejamos muito rápidos em dizer: fulano de tal não é crente não, precisa se converter, é incrédulo, é ímpio. Não é incomum fazermos isso. Mas olha só que interessante, irmãos. Paulo está trazendo duras exortações, preciosos alertas para a igreja. Irmãos, Paulo está se referindo a gente que, até se prova o contrário, pelas próprias palavras dele aqui, é gente que não é gente incrédula, não é gente ímpia, mas é gente que ele coloca num status aqui de sono espiritual, de letargia espiritual. E esse sono espiritual que precisa ser despertado faz com que certos crentes, diante da imaturidade, se aproximem demais das obras das trevas, dos pecados, das tentações. E o alerta de Paulo aqui é que a igreja acorde, desperte, é que o povo desperte. O texto, não sei se você percebeu, mas aí talvez na sua Bíblia, o pessoal que tiver com a Bíblia impressa, né? Ele está recuado, né? O pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, né? É uma citação do apóstolo Paulo. Mas se você perceber também aí na sua Bíblia, não tem lá embaixo, né? Na chave bíblica, uma referência de onde Paulo tirou esse texto, né? É porque ninguém sabe mesmo de onde ele tirou esse texto. A única coisa que a gente sabe é que é uma citação, né? Os teólogos e exegetas divergem se ele está fazendo uma citação de Isaías capítulo 60, verso 1, não é? E alguns entendem que sim, que é provável que ele estivesse nessa linha. Autores como Charles Hodge entendem assim, inclusive o comentarista também, William Hendrickson, mas outros, à semelhança do nosso irmão João Calvino, entendem que é possível que Paulo estivesse citando um hino, uma canção cantada nesse período ali do primeiro século, não é? Então é provável que Paulo também estivesse citando uma canção, um hino, que era cantado e conhecido ali da igreja de Éfeso, né? Mas o fato é que a partir do momento que cai nas escrituras, irmão, se torna canônico, se torna a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, né? E o alerta aqui é claro, para que a igreja desperte.
Desperte e se levante, para que sejamos iluminados por Cristo. O texto continua, então, irmãos, agora, diante desse alerta de como nós não devemos viver na impudicícia, nas impurezas, nas cobiças, nas conversações torpes, na avareza, em palavras vãs. Agora Paulo se volta a partir do verso 15 para mostrar como nós devemos viver sendo guiados pelo Espírito e direcionados pelo Senhor. Portanto, diz ele no verso 15, vede prudentemente como andais. A mensagem aqui que se estende a nós é como você tem andado, como tem sido o seu procedimento, como está o seu coração, como está a sua luta constante e diária contra as obras das trevas. Portanto, vede prudentemente como andais. Então diz Paulo, não andem como nécios, como ignorantes, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui há um alerta, inclusive, de Paulo, né? Para administrarmos bem o nosso dia, olha só. Percebe como a Escritura trata de temas os quais a gente acha que ela não trata, nem fala, né? Olha só Paulo aqui, falando sobre a administração do tempo, irmãos. Administração do tempo. E a gente acha que a gente não peca, né? Quando a gente administra mal o nosso tempo, o nosso dia, né? A nossa semana. Paulo diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, vem mais um alerta de Paulo aqui, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor. Diante disso, Paulo traz aqui o alerta e o foco principal desse verso 18 é o quanto a igreja deveria então estar cheia do Espírito Santo. Diz ele, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qualquer dia desse a gente bate um papo sobre bebida alcoólica, uma escola dominical, dá uma boa conversa. Mas o ponto aqui é que sim, Paulo, dentre outras tendências carnais e pecaminosas, dentre outras cobiças e descontroles, ele está trazendo um alerta à igreja quanto à embriaguez. Diferente do que você já tem ouvido falar por aí, o vinho que era bebido pelo judeu, aquele servido na ceia, nas festas que Jesus fazia, tinha álcool, né? Tinha álcool. Jesus bebeu bebida alcoólica, bebia bebida alcoólica, tá? Não se escandalize com isso não, tá na Escritura, tá na Bíblia, certo? Mas o grande alerta aqui, então, diante de uma discussão, né, polêmica que existe hoje, se o crente deve beber ou não beber, entre os cristãos do primeiro século, essa discussão não existia. Não existia essa discussão se o cristão deve ou não deve beber. Isso é um negócio nosso aqui, do século 21 e Brasil, viu? E Brasil ainda mais. E mais ainda aqui no Nordeste. Mas não existia essa discussão aqui. Mas uma vez que não existia discussão, havia um problema. Havia um problema. A embriaguez, de fato, era um problema e uma tentação entre os judeus, entre os cristãos do primeiro século. Por isso Paulo traz o alerta. Não se embriague. Não vos embriagueis com vinho. E só exemplificando, né? Até cientificamente falando, o que é a embriaguez? A embriaguez é quando você chega a um ponto de ingestão de bebida alcoólica que o álcool, né, adentra suas correntes sanguíneas e o cérebro e começa a afetar as suas faculdades mentais, né? Começa a afetar o seu senso de distância, começa a afetar o seu equilíbrio emocional, físico, mental, ao ponto de você já não responder racionalmente por você mesmo, né? Entregando-se inclusive aos pecados, às tendências carnais. E esse é o alerta que Paulo traz aqui, que a igreja não deveria se embriagar com vinho, no qual há dissolução. Paulo trata aqui de um problema especificamente, né, que traz o vinho, né, que é a dissolução, as contendas, as brigas, né, as intrigas. Mas se você fosse encher de alguma coisa, diz Paulo,
que não seja de vinho, que não seja de bebida alcoólica, mas seja do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A ideia aqui é o contraste, né? Entre o bêbado, o embriagado, o ébrio, o embriagado, perdão, dizendo que se deixa dominar pelo vinho, que quem domina ele é o álcool, e o cristão que é dominado, guiado e cheio do Espírito Santo. O contraste aqui é este de fato, né? Então, Paulo exorta a igreja que busque essa direção do Senhor, e perceba aqui a presença da Trindade, né, irmãos, nesse bloco aqui que Paulo trata. Paulo começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus. Paulo coloca Cristo como a nossa fonte de salvação, pois se agora salvos por Cristo temos uma nova vida, agora somos filhos da luz, porque fomos adotados por Deus através do sacrifício do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, e agora vem o Espírito Santo, que vem para nos encher, para habitar em nós, e fazer com que agora essa presença dele em nós redunda em mudança do nosso coração e das nossas vidas. Se o ímpio, o incrédulo, é aquele que tem a sua mente e o seu coração cheio de todo tipo de perversão, de impureza, de coisas más e ruins, o crente é aquele que fala uns com os outros, com salmos, que entoam louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É o que ele diz no verso 19. Veja comigo: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Verso 20: dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, é um grande alerta do apóstolo Paulo para o modo como nós temos vivido a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. É por isso que, por mais que todo o texto seja um texto evangelístico e apresente ao Senhor, as cartas especificamente, e esse bloco que nós lemos, é uma grande mensagem para você que é crente, para você que nasceu de novo. Porque para você que ainda vive morto em seus delitos e pecados, para você que ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo, eu sei que nada disso aqui faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque viver com base nos desejos carnais que esse mundo nos oferece, que são as tendências naturais de desejos que vêm do nosso coração, é o curso deste mundo. Mas viver de modo contrário a isso é viver de modo que glorifique ao Senhor. Por isso, nós devemos buscar então esta graça e essa capacidade que vem do próprio Deus para vivermos dessa forma. Paulo conclui este bloco aqui dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aqui é um preâmbulo, né? É um spoiler, um trailer do que Paulo vai tratar daqui para frente, a partir do verso 22, entrando no capítulo 6, quando Paulo vai falar de como nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Perceba que Paulo, depois daquela parte mais teórica e doutrinária, ele começa falando sobre a unidade, para dizer como a nossa vida em Cristo agora vai ser representada em nossas relações interpessoais. Então Paulo vai gastar um bom tempo dizendo que nós somos um corpo, uma unidade, não há mais separação. É por isso que nós devemos tratar bem uns aos outros, não falar mal uns dos outros, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Aqui no capítulo 5, Paulo vai fazer com que cada crente olhe para si mesmo de modo individual, avaliando o seu nível de santidade, o quão próximo da luz ou das trevas você está, o quão próximo da luz ou das trevas você está no que se refere a resistência às tentações, a andar, falar e pensar sobre as coisas de Deus. E a partir do verso 22, entrando no capítulo 6, Paulo agora vai aplicar essa salvação às nossas relações familiares, nas relações entre marido e mulher, como casal, entre pais e filhos, entre servos e senhores. Irmãos, esse texto, mais uma vez, traz para nós aqui um alerta de como nós devemos viver nesse
nessa busca constante pela santidade. Servimos ao Deus que é santo, santo, santo. E o Deus que exige de nós a mesma santidade. O Deus que é santo exige de nós a mesma santidade. A Bíblia diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Tal santidade, irmãos, deve ser vista e refletida em nós, através do modo como nós vivemos de modo prático. Então a pergunta reflexiva para nós nesta noite é: como está o seu nível de santidade, de busca ao Senhor, de resistência ao mundo e às coisas deste mundo? Que nós possamos consagrar, irmãos, as nossas vidas ao Senhor, buscando essa santidade que vem dele mesmo.